A gente vai falar hoje sobre esse tema, qual marca te define? Que marca te define? A gente vai pensar um pouco sobre isso, que a gente vive, na verdade, num universo de marcas, não é? E as empresas tentam projetar suas marcas, construir suas marcas e tentam deixar as suas marcas na sociedade. E, gente, eu postei essa imagem aí, para minha surpresa. Tive duas grandes surpresas quando eu postei essa imagem ontem no Face. A primeira delas foi que teve uma mulher que escreveu embaixo, assim, que gatos. Essa foi a primeira grande surpresa. A segunda grande surpresa é que essa mulher que escreveu isso é minha mãe. Um dia vocês vão conhecer minha mãe, pra vocês saberem mais ou menos por que eu resultei nisso daqui que eu sou hoje. Brincadeira, gente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, não é? Essa questão do universo das marcas. E eu, pessoalmente, tive uma experiência interessante em relação a isso, na transição da minha vida com Cristo, ou sem Cristo, da minha vida com Cristo, não é? Então eu, na adolescência, tinha uma obsessão por marcas e queria sempre as melhores marcas. E meu irmão Efraim pode contar e atestar essa história para vocês aqui, que lá em casa eu tenho 4 irmãos. Talvez alguns de vocês não saibam disso. Eu tenho 2 irmãos, homens mais velhos, e 2 irmãos, homens mais novos, né? Então eu sou do meio, da meiuca mesmo. E meu pai tinha que esperar, assim, porque cada vez que ia na loja de roupa, eram 5, então assim, no máximo 3 peças de roupa para cada um já dava 15, né? Então, e às vezes eu não quero 3, eu quero essa peça porque é a peça de roupa que eu quero, porque é a mais cara, assim, não interessa a quantidade, interessa que seja essa roupa dessa marca, porque é essa marca que me define, essa marca é aquela com a qual eu quero ser identificado, porque é a marca que é acima de todas as marcas. A qualidade dela está acima das outras, não é? O produto dela é um produto diferenciado. E eu tive uma mudança de forma de enxergar muito radical. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, ele começou a me mostrar que não é que você não deve, vamos dizer assim, merecer ou dar o mérito para coisas de qualidade ou com marcas boas, mas que essas coisas não tinham toda aquela importância que eu estava dando. Não é? A gente nem deve desprezar o mérito das coisas de qualidade, mas também não acreditar que o nosso bem-estar vai estar sempre atrelado a isso. A nossa alegria não pode depender disso. A gente não pode entrar em depressão porque não tem como comprar aquela roupa que aquela fulana, minha amiga, usa, e eu não tenho dinheiro para comprar porque ela é 5 vezes mais cara do que as roupas que eu uso. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso aqui. E eu trouxe esse vídeo, que na verdade, quando eu ouvi falar desse vídeo, O Diabo Veste Prada, já estava até sendo premiado, pensei assim, cara, O Diabo Veste Prada, esse filme sinistro, hein? Não quero nem assistir, porque é coisa do diabo, né? Então, por mais que eu soubesse, enfim, que não era eu nem sabia que era Prada, para começar, né? Veste Prada, o que é? Aí me disseram que era uma marca famosa. Aí, enfim, aí quando eu assisti o filme, para minha grata surpresa, a gente tem que ter esse olhar de não ter preconceito para se expor à cultura e avaliar e examinar a cultura com, né, cautela antes de tecer um juízo tão precipitado por causa do título, por exemplo, né? E para minha surpresa, o filme, na verdade, tem uma mensagem cristã no fundo, né? Praticamente, ele fala sobre essa inversão de valores absurda e o modo como a personagem, que é a Andrea, né, apelidada de Andy no filme, chamada de Andy no filme, ela tem esse deslumbre com o mundo da moda. Ela tem aquele deslumbre a respeito do que era a vida numa grande revista de moda, e ela começa a mudar a atitude dela e expor que certos valores na vida dela estavam sendo corrompidos por causa da influência da moda, por causa das imposições da moda. E ela se comporta de modo contrário àquilo que ela acreditava. E o filme vai mostrando esse resgate, o resgate desse valor. Caramba, meus amigos, meus melhores amigos agora não conseguem mais conviver comigo, porque eu fiquei snob, porque eu agora, enfim, estou desprezando as pessoas que eu mais amo por causa de futilidades. Que valores são esses que tomaram meu coração? Esse é o grande questionamento. E ela termina o filme fazendo a decisão, vamos dizer assim, mais virtuosa até segundo a gente crê. Então, gente, o fato de uma coisa estar na moda, o fato de haver uma moda,
por que isso é tão influente sobre a nossa vida? Isso tanto revela nosso comportamento como influencia o nosso comportamento. Por quê? Porque, na verdade, o senso estético, a identidade cultural é algo realmente do qual a gente não pode fugir. São coisas das quais a gente não consegue fugir. Você e eu fomos criados com senso estético. Você e eu fomos criados com... E desenvolvemos ao longo da vida uma identidade cultural. A gente vai sempre eleger modas. Mesmo aquele cara assim que pensa, pô, eu não elejo moda nenhuma, eu sou contra a moda. Ele já está criando uma moda com isso, né? Então, a gente elege modas de acordo com o nosso estilo pessoal, não é? A gente vai tentando se enquadrar mais ou menos num grupo, ou numa cultura, numa tendência que a gente se identifica mais. Isso em si não tem nada de mal. A gente vê aí alguns setores, aí, algumas tribos urbanas, e você pode se enquadrar em diversas tribos, e em si isso não tem nada de mal. Você pode estar sendo levado a uma determinada moda ou deixando de aderir a outras modas. Isso não quer dizer absolutamente nada em princípio. Então, gente, agora, essas marcas podem apenas definir nossa identidade em relação a preferências de estilo. Só em relação a preferências de estilo. Mas o modo como lidamos com o universo de consumo revela muito sobre a nossa vida espiritual. Então, a gente consumir moda, entrar na moda em si não quer dizer nada, mas o modo como nós nos relacionamos, valorizamos e avaliamos essas coisas, atribuímos valor a elas, isso vai revelar algo sobre a nossa vida espiritual, sim. Ou seja, existe uma identidade cultural, beleza. Existe uma tendência, eu curto, eu cresci nesse ambiente, não é? Tudo bem, sou eu, minha personalidade, cada um tem a sua, tem suas preferências, mas onde é que existe uma linha divisória, um limite entre essas minhas preferências, de quando é que elas passam a afetar a minha vida espiritual, a influenciar e até prejudicar, e podem até prejudicar a minha vida espiritual. Ou seja, existe uma identidade espiritual. A Bíblia fala de uma marca que todos nós devemos ter para a gente lidar com tudo isso. Que marca é essa? Ela usa exatamente essa palavra, marca. Qual é a marca que tem que definir a gente, segundo a Bíblia? Um selo, em outras palavras. Ela usa tanto a palavra marca como selo. Qual é o selo que está na vida de todo cristão? Quem quer arriscar? Cristo, não é? Mas através, ou seja, Deus em Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é uma marca. Não é? A marca do Espírito Santo, a Bíblia fala claramente sobre isso. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo. Nosso grande diferencial, nossa grande identidade, exatamente como Pedro Paulo falou, é construída em Cristo. Mas a marca que o próprio Cristo nos dá para imitar a Ele é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Ou seja, é Ele que vai moldar o nosso caráter, nossos valores, nossa forma de tratar as pessoas, à imagem de Cristo. Paulo repete essa mesma expressão, se referindo ao Espírito. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Se vocês são de Deus, vocês têm uma marca de propriedade. Sabe aquele gado que é marcado com a letra do dono, da fazenda? Você é marcado com o Espírito de Deus, você carrega e deve carregar essa marca. Essa é a marca que todo cristão deve querer ter. Eu não sei se eu vou conseguir comprar a roupa que eu gosto, né? Porque, enfim, eu não sei se eu vou ter os recursos para comprar, eu não sei se eu vou conseguir me identificar plenamente com a tribo que eu, de repente, gosto mais e tal, se eu vou conseguir, enfim, andar agradando essa galera, mas eu sei que tem uma marca que tem que me distinguir. As pessoas têm que olhar para mim e ver essa marca em mim. E essa marca, segundo Paulo, é o Espírito de Deus. A gente vai continuar falando sobre isso. Consumo em si, a Bíblia condena o consumo? Não.
Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida. Aqui, em relação ao alimento, em relação ao consumo da natureza. Deus está falando, olha, eu criei as coisas na natureza para vocês consumirem. O consumo em si não representa nenhum problema para nós. A gente não tem crise com isso. Consumo é inerente à vida humana, sendo mesmo atributo da cidadania. Inerente à vida humana, é um atributo da cidadania. Não tem problema nenhum. Esse em si não é problema nenhum. Agora, o consumismo é outra coisa. É aquele comportamento que leva a pessoa, presta atenção, a emprestar valor demasiado às coisas possuídas por meios lícitos e ilícitos, na certeza de que as coisas mais caras, mais raras e mais melhoradas podem prover bem-estar íntimo. Entendeu a diferença? O consumismo é quando você acredita que possuindo aquele produto, aquele carro, aquela roupa, aquele bem, aquilo vai te trazer um bem-estar e uma satisfação que a Bíblia diz que não vai trazer. Essa não é a marca que tem que definir a sua vida. O consumismo, diz Luiz Saião, filósofo, se revela como uma consequência da alienação do prazer, quando o homem, por uma busca incessante por prazer e felicidade, por isso alienação, passa a buscar nas coisas de fora aquilo que não encontra mais em si mesmo. Entende? Consumo tranquilo. Deus criou as coisas para a gente consumir, usar, mas o consumismo é quando você começa a entrar nessa onda da publicidade, das coisas que são publicadas, dos apelos que existem, e se deixa convencer de que se você não tiver aquilo, você é inferior, você não é ninguém, você não conseguiu nada na vida, e você vai se deixando tomar por isso daí. Agora, alguns pecados aqui que a gente vê nessa questão do consumismo. O primeiro deles é esse, gente, idolatria, busca de satisfação para a alma em outra coisa que não Deus. É a definição de idolatria. Isso é idolatria, você achar que você poder gastar o quanto quiser, de você querer, sei lá, ir num restaurante que quiser, a hora que quiser, você crescer no poder de aquisição, na capacidade de consumo, isso vai te trazer satisfação. Esse é um grande problema contra o qual a gente tem que lutar, e a gente como cristão não pode aceitar isso. Porque, gente, os publicitários trabalham com a ideia de te fazer refém dessa culpa, né, dessa inferioridade que não tem nada a ver. Deus não pensa assim. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Alguns confiam que alguns objetos de valor que trazem status social vão dar para eles sentido para a vida. O que o salmista está dizendo, a gente não. A gente pode não ter nada disso, mas a gente tem tudo. Porque a gente tem a presença do Criador no nosso coração. Veja bem, gente. Isaías pega pesado quando fala sobre isso. Você pensa que consumismo é uma coisa nova, né? 2.600 anos atrás, Isaías já lidou com isso. Ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A alma de vocês vai se deliciar como? Sem dinheiro, sem preço. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não satisfaz a alma? Por que vocês não se satisfazem com aquilo que de fato pode trazer satisfação? A presença viva de Deus, do Espírito de Deus no coração de vocês. Por que vocês insistem em buscar satisfação em outras coisas? Por quê? E às vezes a gente cai nessas armadilhas, a gente cai nessas ciladas. Então, enquanto tentativa de satisfação para a alma
Esse é o primeiro pecado, idolatria. Consumismo é idolatria. Segundo pecado ligado ao consumismo é a inversão de valores. Vejam, como a gente já falou aqui, o consumismo pode nos levar a avaliar as pessoas pelo que elas têm e não por quem elas são. Será que você tem consciência de que Deus não está preocupado com o que você tem, de que Deus está muito mais interessado em quem você é? Será que você, ao invés de reproduzir esse pensamento de Deus, esse princípio, esse valor bíblico, você ainda trata pessoas de acordo com o que elas têm? Privilegia pessoas de acordo com o que elas têm, com o status delas, com os bens delas? Ou você valoriza as pessoas pelo que elas são? Ou você está em paz consigo mesmo, reconhecendo que você já é exatamente aquilo que Deus projetou para você ser? E você não tem que ficar tentando provar com bens materiais essa inversão absurda de valores. Olha o que Jesus disse no Sermão do Monte. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês estão se preocupando com coisas que de fato não vão agregar ou não atribuir a vocês valor definitivo, valor de fato? Se tudo que vocês precisam vocês já têm, será que vocês entenderam isso? Será que a presença de Deus já é algo que traz para vocês esse senso de completude? Não é? Estou completo, estou pleno, senso de plenitude. Deveria, gente, deveria. Tem gente que fica tentando se afirmar de diversas formas, não é? Olha de quem eu sou amigo, olha quem eu namoro, não é? Olha meu status, olha meu cargo, olha minha função, olha a minha profissão, olha para qual faculdade eu passei, olha que carreira. Essas coisas são boas em si, desde que você não faça uma inversão de valores e passe a se gabar dessa forma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Isso foi o que Jesus ensinou, não é? Você já tem todo o valor que Deus quer que você tenha. Para Deus que vale é o que nós somos. Terceiro pecado ligado a isso, ligado ao consumismo, pecado da arrogância. São 6 ao todo, 6 pecados, né? O pastor Glauter pregando aqui algumas semanas falou que ia pregar em 6 pontos, pregou em 3, mas eu vou até o 6º. Ninguém riu. Vamos lá, já estamos no terceiro. Olha o que Isaías fala, a gente pegou pesadaço aqui, hein? Isaías quebrava o pau em cima do consumismo. O Senhor diz, por causa da arrogância, olha só, do pecado que está ligado ao consumismo, tá? Das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as mulheres caras, Perdão, irmãos. Existem também elas, né? Algumas até riram aí. As roupas caras, as capas, as mantinhas e as bolsas, os espelhos, as roupinhas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Caramba, a galera ficou até culpada aí, vai começar a tirar brinco, tirar coisa, né? Mas não é isso que ele está falando. O que ele está falando? O problema são esses utensílios que elas usavam? Não, qual é o problema? Vamos voltar aqui. Por causa, mira laser, tá vendo? Por causa da arrogância das mulheres de Sião. Por causa da arrogância. O problema não são essas coisas. O problema é que essas coisas, quando a gente possui elas, a gente começa a se sentir, não é? A gente passa a tratar as pessoas de uma forma diferente. Hoje você está aqui mó perrapado, né? Vestindo roupa que você comprou ali no Extra, né? Amanhã ou depois você passa no concurso, começa a vir de roupinha de marca, né?
Gente, isso acontece, né? Isso a gente muda. De repente hoje você fala, pô, nem sei por que o Jonas está falando isso para mim, eu sou mó pé rapado, não tem problema nenhum com isso, né? Eu nem tenho crise com isso. Aí daqui a pouco você, né, tá aí desfilando com o carrão e tal, e a coisa começa a subir a cabeça, começa a envenenar o teu coração. Então você tem que se vacinar agora, enquanto é tempo. Gente, se preparar para isso. O problema é isso, a arrogância. Por causa da arrogância, Deus ia humilhar elas, aquelas mulheres de Sião, mulheres caras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago fala isso, não é? Deus não suporta gente soberba, Deus não quer gente soberba andando com ele. A soberba é um grande obstáculo na nossa relação com Deus. C.S. Lewis dizia que o orgulho é o grande pecado, porque é ele que dá origem a todos os outros pecados. Não foi o orgulho que fez Lúcifer cair, porque queria ser igual a Deus. Não foi o orgulho que levou Adão e Eva a quererem conhecer o bem e o mal e a caírem. É o grande pecado que leva a gente para todo tipo de erro. E a gente precisa tomar cuidado. Soberba dos que estão embebidos do espírito consumista. Tem promessa de juízo de Deus. Quarto pecado, a cobiça. Vomitando arco-íris aí. Gente, olha só o que a palavra fala. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse é um dos 10 mandamentos, gente. 10% da síntese da lei pegou nesse ponto aqui. Por quê? Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Cada um tem dentro de si essa natureza caída que faz a gente cobiçar as coisas dos outros. E toda a lógica do mercado tem a ver com isso, gente. A cobiça é o pecado que mais inspira publicidade. Não é? É também o que dá mais lucro para as empresas. Ou seja, você começa a cobiçar aquilo e você passa a fazer daquilo objeto do teu desejo, da tua satisfação e uma meta de consumo, um sonho de consumo, não é? E isso dá lucro para as empresas, né? Será que você está vivendo refém desse tipo de pensamento? Será que você é um cara ou uma garota que se permite esse tipo de coisa? Porque o que o Evangelho está ensinando para a gente varrer essas coisas do nosso coração, né? Opa, do quarto para o quinto foi rápido, hein? Vamos lá, perda de domínio próprio, gente. É outra parada que pega hoje, não é? A gente vive numa sociedade mais endividada do que nunca, né? Vocês sabem, alguns de vocês já estão conscientes disso. Talvez os pais de vocês tenham falado isso dentro de casa, a questão do endividamento. Por quê? Porque aumentaram muito o crédito, a galera começou a usar e abusar desse crédito e começou a gastar e consumir de uma forma desenfreada, impulsiva, comprometendo essa virtude do Espírito Santo no coração. Quem tem a marca do Espírito no coração não pode se deixar dominar por um impulso consumista. Tem que ter freio, tem que se conter, porque isso também é pecado. Como é que a gente define isso, gente? Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Jesus sabiamente deixou essa orientação, ó. Você está gastando mais do que ganha? Por que você não para ver se você tem condições de comprar tudo que você está comprando? Se você quiser saber se é consumista, veja se está gastando mais do que tem. Alguns dizem assim, pô, não tenho nada, não recebo nem salário, né? Então, ou se está exigindo dos seus pais mais do que eles podem te dar. Tem uma galera que faz pressão nos pais, né? Que quer arrancar dos pais aquilo que eles não podem dar. Então a gente precisa parar e pensar nisso. Será que a gente está perdendo o domínio próprio? Será que a gente está se deixando dominar por essa ideia a ponto de comprometer o equilíbrio financeiro e a saúde financeira da nossa família e a nossa própria saúde financeira? Porque se sim, gente, a gente tem que pedir perdão a Deus, não é? A gente, algum tempo atrás, falou numa série a respeito de dízimos e ofertas, que a gente viu que muita gente na igreja não entendia o ensino bíblico a respeito disso. E a gente, na verdade, tem visto que muitos que não contribuem com dízimos e ofertas não o fazem porque se atolaram em dívidas.
porque estão deficitários no banco e devendo absurdos, né? Por quê? Porque caíram no pecado do consumismo, dos apelos da mídia. Então não é que você não deva de maneira nenhuma se deixar atrair por um produto e comprar ele, mas deve administrar isso com equilíbrio, com domínio próprio, com sabedoria. A gente precisa ter cuidado, não pelo impulso consumista. E sexto e último pecado aqui, gente, ganância. Cuidado. Olha o que Jesus fala, gente. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Cuidado, esse negócio toma o coração. Você fica, focado, você fica obcecado pela ideia de conquistar certas coisas. Jesus falou, vai lá, conquista, mas cuidado. Cuidado, você pode ter ambições. Ambições são naturais, são saudáveis. Mas ganância é um pecado, né? Ganância é aquele impulso, violento, desenfreado de passar por cima de tudo e de todos para se sobrepor aos outros. Isso não pode, se deixar dominar por isso. A gente precisa tomar cuidado. O consumismo transforma o ganhar para gastar um fim em si mesmo. Fim em si mesmo, Quero ganhar para gastar, e isso por si só já me traz realização, prazer. Conclusão aqui, gente. Vamos deixar que as marcas revelem nossa preferência cultural e que a marca do Espírito Santo regule nossos corações com os valores do reino de Deus encarnados por Jesus. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela clareza com que o Senhor lidou o tempo todo com essa questão material, e queremos pedir perdão se temos sido consumistas de alguma forma. Queremos pedir perdão se temos agido de forma desequilibrada com os recursos que temos, se temos cobiçado coisas que não podemos adquirir, se temos nos deixado envolver por isso, afetar por isso. E te agradecemos, porque nessa noite o Senhor nos lembrou de quais são os verdadeiros valores, amizades, Senhor, o teu reino, a tua obra, Senhor, o amor para com o próximo, que o Senhor venha resgatar isso no nosso coração, e nos livre de nos deixar levar de um lado para o outro, pelos impulsos do nosso coração enganoso. Senhor, vem nos fazer ser santos nessa área, Senhor. E que a gente de fato esteja valorizando, investindo até nossos recursos naquilo que é mais valioso e mais precioso aos teus olhos. Em teu nome, para tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.